graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Peço permissão primeiro ao Criador dos céus e da terra, para que nesta tarde de domingo eu possa levar aos nossos amados irmãos mais um conhecimento acerca da Palavra de Deus. E agradeço a Deus por me dar mais essa oportunidade de estar trazendo aí mais um estudo para que nossos amados irmãos venham crescer na graça e no conhecimento. Exatamente, crescer na graça e no conhecimento. Isso é muito importante para nós. E é o que nós precisamos, principalmente nos dias de hoje. A graça acima de tudo e muito conhecimento. O que a gente tem visto por aí muitas pessoas sem conhecimento, pregando a palavra de Deus, às vezes nos criticando, nós que somos da graça, às vezes sem conhecimento algum, nos maldizendo, falando mal da gente e por aí vai. Hoje eu quero trazer um assunto bastante até difícil de falar, os horrores do ano 70 DC. Eu quero falar de uma passagem em que encontra nesse livro aqui, esse livro aqui, ele é o terror para algumas pessoas, alguns religiosos, para os líderes religiosos de hoje. Esse livro aqui, digamos assim, é o diabo. Hoje eu estarei falando acerca de uma passagem ali, de uma mulher. Então, por isso eu peço que fique até o final desse vídeo, assista todo, para que você tenha um entendimento melhor. Irmãos, não basta uma pessoa pegar uma Bíblia, colocar ela debaixo do braço e ir para um local chamado igreja e dizer: eu sou homem de Deus, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo. Não basta isso, você pegar uma Bíblia e ficar só estudando o que está aqui dentro, e ainda mais com a mente contaminada acerca de religião. É necessário que nós façamos outros estudos, buscamos outros estudos em fontes confiáveis. Hoje eu estarei falando de um assunto que eu duvido que alguém já ensinou dentro de uma igreja. Hoje eu estarei falando desse assunto. Então, muitas pessoas acham que, não, eu já li a Bíblia de capa a capa. Eu conheço a Bíblia. Tudo bem, você já leu a Bíblia de capa a capa 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Mas aí eu te pergunto, você sabe como que morreu os apóstolos de Jesus? Você sabe de que forma que eles morreram? Porque muitas coisas não está narrado aqui na Bíblia. Muitas coisas não está narrado aqui. A fase na idade de Jesus, quando ele é criança, não está narrada na Bíblia. Então as pessoas falam: não, eu já li a Bíblia, você não conhece de Bíblia. Eu nem discuto isso. Eu nem discuto. Mas é necessário que, além de ler a Bíblia, a gente leia outros livros. Livros confiáveis, fontes confiáveis. Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século. Um judeu que viveu no primeiro século. Uma fonte confiável. E às vezes a gente fala aí acerca da grande tribulação, que Jesus já veio nas nuvens.
E as pessoas não acreditam. Porque ensinaram para eles de uma forma. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto da volta de Cristo. Mas eu vou ler algumas passagens aqui que vai deixar bem claro e vai me dar um ponto de partida para mim entrar num assunto terrível que está aqui nesse livro. Eu peço aos amados irmãos que tenham paciência, porque eu peguei o Covid bem no início, quando surgiu, e de lá para cá, minha memória não foi a mesma, a minha leitura não foi a mesma, eu já não era bom para ler, esse Covid aí complicou mais ainda. Mas tudo bem, eu peço paciência e pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo na leitura, o que eu estarei lendo a partir de agora, para depois eu entrar num assunto em que dá o título desse vídeo aí, os horrores do ano 70 DC. Para você que acredita que Jesus ainda está por vir, eu vou estar lendo aqui e você confere aí. Prestem bastante atenção aí. Olha aqui, Mateus 24, nós sabemos que é onde Jesus fala acerca da grande tribulação. Só que depois em Apocalipse já fala de um período em que os discípulos já se encontravam no período tribulacionista, já estava passando por dificuldade. A igreja de Cristo já estava sendo perseguida. Isso foi no ano 70 desse. Então, por isso que é muito importante as pessoas pesquisarem, estudarem, para depois ter a certeza do que aprendeu. É bom a gente ler a Bíblia? Sim, mas é bom a gente buscar outros conhecimentos fora da Bíblia, porque nem tudo está aqui. Vou tocar num assunto aqui. O interesse de mexer nessa Bíblia, de mudar ela, que já foi mudada, é grande. Mas o interesse de mudar essa obra, que poucos conhecem, não tem. O interesse de mudar a Bíblia tem demais, porque cada mudança que faz é uma interpretação diferente, igual Mateus, não é onde está escrito Mateus ali, não é Novo Testamento, mas estão falando que é. Mas tudo bem. Eu vou fazer a leitura agora, porque Mateus 24 fala da grande tribulação, do princípio das dores e do fato em si. Vou ler aqui Mateus 24, verso 1. Olha o que está dizendo aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos. Está falando os seus discípulos. Para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eu já te falo para você, esse templo está de pé? Não, já aconteceu. Ele já foi derrubado. Então, segura essa daí, guarda isso daí, o templo já foi derrubado. Vamos seguir mais adiante aqui. Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e o fim do mundo. Pelo menos na minha Bíblia aqui está escrito assim: o fim do mundo. O mundo aqui, abençoado, não é o planeta Terra. Não é o planeta Terra. É o fim de um período de lei para a graça. Mas as pessoas estão acreditando que é o fim do mundo. Não é. Eclesiastes 1, 4 fala: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Isso está escrito lá. E eu creio no que está escrito aqui. Eu creio no que está escrito aqui. Então vamos lá. A conversa aqui, para vocês entenderem, é entre Jesus e os seus discípulos. Isso não resta dúvida. Vamos lá.
Então Jesus está falando para eles. Então é eles que têm que estar preocupados com essa situação. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Naquela época já havia pessoas se passando por Jesus. Porque a conversa aqui é com Jesus. Acautelai quem? Nós nos dias de hoje? Não. Está falando para um período, para um povo. Vamos adiante. E ouvireis, olha os sinais aqui. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Rumores de guerra. Então, para você que acredita que o fim dos tempos é nessa geração, cadê guerras e rumores de guerras? Não tem. Não tem. Isso é o sinal da vinda de Cristo, que ele disse. Então, se você acredita, se você é futurista, acredita que ele está vindo, então isso aqui é um sinal. Está acontecendo? Não. Vamos continuar. Porquanto se levantará nação contra nação, e o reino contra reino, e haverá fome. Prestem bastante essa atenção, guarde ela, porque daqui a pouco eu vou pegar um outro livro aqui, História dos Hebreus, e vou estar lendo, porque aqui vai falar acerca dessa passagem aqui. Fome, e haverá fome, e peste, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Abençoado, essa conversa é entre Jesus de Nazaré e os seus discípulos. Ele está falando que isso iria acontecer na grande tribulação, no final do mundo. Para mim acreditar que isso aqui está para frente, os discípulos têm que estar vivos ainda. Porque Jesus falou aqui, no Mateus 24, 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Como que eu posso futurizar isso daqui e achar que Jesus ainda está vindo? Não tem como. Não tem como. Essa conversa é entre Jesus e os seus discípulos. Queira você aceitar ou não. Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns a outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Olha aqui, vamos para outra aqui. Vamos continuar. Mateus 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo do que, abençoado? É salvação eterna? Não. Salvação eterna nós já temos. Salvação eterna nós já temos. Jesus aqui fala que quem perseverar até o fim será salvo. Salvo da grande tribulação. Não é salvação eterna. Um espírito, nós já nascemos salvos. Um espírito nunca esteve em estado de condenação. Um espírito nunca vai ser condenado. Verso 14, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu irei falar em breve desse evangelho que será pregado em todo o mundo, que já aconteceu também. Algumas pessoas não acreditam, mas já aconteceu. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Vocês viram aí quando que vai ser o fim? Após o evangelho ser pregado em todas as nações. Igual eu disse, vou fazer um vídeo específico novamente, com outras palavras,
Eu já fiz, né? Mas quero fazer mais detalhado ainda sobre isso daí. Então, será o fim. O fim do quê? De uma era, de um período, o fim da lei. É esse fim que está falando aqui. Agora, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação, a desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Daniel falou, 70 semanas estava decretado sobre o teu povo, ou seja, o povo de Israel, os judeus. Entendeu? Então Jesus está se referindo a isso aqui. Em Daniel 9, verso 24. Então os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Não é no Brasil. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas. Outra passagem que eu quero que vocês alembrem. Fiquem lembrando aí. Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No inverno é por causa da chuva. No sábado, porque era o dia do Senhor, os judeus não costumavam fazer nada. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. Se nunca houve, desde o princípio, e nunca mais haverá, como que as pessoas podem dizer por aí que ainda vai haver? E essa conversa, volta a dizer, que é entre os Jesus de Nazaré e os judeus. Não é nós não estávamos lá. Outra passagem aqui. Mateus 24, 34. Olha o que está dizendo aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quais são as coisas que não ia passar esta geração sem que tudo acontecesse? A geração que estava vivendo naquele período, a geração de Jesus daquela época. Então tudo aconteceu naquele período. Tudo aconteceu naquele período. Agora, pessoal, eu vou entrar em outros assuntos aqui que eu creio que você ainda não ouviu falar dentro da sua denominação religiosa. Talvez só alguém que está em graça que já ouviu falar. Você pode até ter lido, mas agorinha você vai ficar horrorizado com o que aconteceu acerca de uma mulher. Que situação que ela viveu no ano 70 DC. Por isso que o título desse vídeo é Nos Horrores do ano 70 DC. Abre a tua Bíblia aí, em Deuteronômio 28, 52 e 53. Olha o que está dizendo aqui, e depois eu vou mostrar aqui no livro o significado disso. Deuteronômio 28, 52. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus olhos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. Agora preste atenção nessa passagem aqui de 53. E comerás, Deuteronômio 28, 53. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Abençoado. No ano 70 DC, as coisas foram tão terríveis, estão descritas aqui nesse livro aqui, ó. Estão descritas aqui nesse livro. Tão terrível que uma determinada mulher, uma certa mulher, arrancou o próprio filho, dos seus seios
matou, assou e comeu. Matou, assou e comeu. Está escrito aqui. Para quem acredita que só o fato de ler uma Bíblia de capa a capa já é o suficiente para saber toda a história da humanidade, tudo que já aconteceu na face da terra, está redondamente enganado. No ano 70 DC foi o juízo de Deus sobre os judeus, sobre Jerusalém, sobre a cidade santa. O profeta Daniel falou acerca dessa situação. Eu vou ler uma dessas passagens aqui e pretendo ler outras passagens que você pode também comprar nesse livro que eu já acabei de mostrar aí. Aí você abre. Se for esse livro, se você tiver esse livro, você abre esse livro na página. Você vai abrir esse livro na página 1359. Vai ler até a página 1360. Esse livro é o sexto livro, é o livro sexto, né, da história dos Hebreus, narrada por Flávio José. Aqui conta a história de uma mulher, de uma mãe, que assou e comeu seu próprio filho. Peço que tenha paciência, igual falei no início, devido à Covid. Infelizmente ela deixou sequelas. E hoje ainda sinto, isso foi no início da pandemia, até hoje ainda sinto dores de cabeça, até hoje ainda sinto muita dificuldade até para ler. Mas eu peço paciência a você aí, que vou estar lendo aqui. E se alguém também interessar, eu posso depois pegar esse texto e enviar para você estar lendo aí o que aconteceu de fato. Presta atenção, o que aconteceu no ano 70 DC, o ano 70 depois de Cristo. Eu vou estar lendo aqui, prestem atenção. Paciência na leitura aí. História dos Hebreus, livro 6, capítulo 21. Uma mulher chamada Maria, filha de Eleazar, muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de Batechor, isto é, casa de Isopo, refugiar-se de Jerusalém, porque Jerusalém já havia sido sitiada. E lá se viu cercado. Aqueles tiranos cuja crueldade martirizava os habitantes não se contentaram em arrebatar tudo o que tinha, levando de mais precioso. Tomaram-lhe ainda por diversas vezes o que havia escondido para seu alimento. A dor de se ver tratada daquela maneira lançou-a em tal desespero que, depois de ter feito 1000 imprecações contra eles, usou de palavras ofensivas, procurando irritá-los a fim de que o matassem. Mas nem um só daqueles tigres, por vingança de tantas injúrias ou por compaixão, lhe quiseram usar de graça. Ou seja, tirar a vida dela ali, naquele momento, para ela é usar de graça. A morte para ela naquele momento ali era o que ela mais queria, essa mulher. Ela se viu reduzida assim. Ela se viu reduzida assim. As últimas, não podia esperar socorro de ninguém. E a fome que a devorava, ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido no seu coração. Inspiraram-lhe uma resolução que causou horror à própria natureza. Ela arrancou o filho do próprio seio e disse-lhe, criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça desta
de ter nascido durante essa guerra. Ou seja, ela falou assim, essa criança infeliz, se ela matasse aquela criança, ela não ia sentir dor, digamos assim, porque a guerra era tanto, o sofrimento era tanto. Então, para aquela criança que nem tinha raciocínio, então, seria um nada. Isso é o entendimento dela aqui. Vamos continuar aqui. Durante a Eucaristia e no meio de diversas facções que conspiram sem trégua para uma ruína de nossa pátria, para que te haveria eu de te conservar viva? Ou seja, durante uma situação daquela, para que ela ia conservar essa criança viva? Para ser talvez escravos dos romanos, quando mesmo eles nos quisessem ajudar, a fome nos teria feito morrer antes mesmo de cairmos em suas mãos. E esses tiranos que nos pisam a garganta, não são eles ainda mais temíveis e cruéis do que os romanos e a fome? Não é então preferível que tu morra para servir-me de alimento? Não é preferível que tu morra para que me sirva de alimento? Isso é a mãe falando para uma criança de peito, no ano 70 DC, no ano 70 depois de Cristo, onde foi o juízo de Deus. Ela pegou, matou seu próprio filho, assou e comeu. Vamos continuar na leitura aqui para você ver. Algumas pessoas não acreditam que no ano 70 foi o juízo de Deus, mas compra esse livro e leia para você ver. Vamos continuar aqui com a leitura. Para enraivecer esses revoltosos e deixar atônita a posteridade com uma ação tão trágica que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornar hoje os judeus o povo mais infeliz da terra? Depois de ter assim falado, ela matou o filho, cozeu, comeu um pedaço e escondeu o outro. Aqueles ímpios que viviam de rapina entraram em seguida na sua casa, tendo sentido o cheiro daquela iguaria. Olha aqui, o que fala, daquela iguaria inominável, ameaçaram matá-la, se ela não lhe mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela respondeu que ainda restava um pedaço da iguaria e mostrou-lhe o restante do corpo do próprio filho. Ainda que tivesse um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si. Ou seja, imagina a mãe pegar o próprio filho, matar, cozer e comer. Isso aconteceu no ano 70 DC. Ela, porém, na exaltação que lhe causava o furor, disse-lhe com o rosto convulsionado: sim, é meu filho, sim, é meu próprio filho que vedes. Sim, é meu próprio filho que vedes. E fui eu mesma que matei. Podes comê-la. Podes comê-lo também, pois eu já comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher e tendes mais compaixão do que uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima, que vos ofereço? Que vos ofereço, eu mesma acabarei de comê-lo. Ou seja, se eles não aceitassem comer o resto daquela criança, filho daquela mulher, ela mesmo iria comer. Ela mesmo. Então, isso é no ano 70 DC. Algumas pessoas criticam porque a gente faz vídeos, coloca aí, fala que a gente não sabe nada, mas eles não sabem, muitos não sabem disso daqui. Vamos continuar lendo. Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era a compaixão, retiraram-se trêmulos, e por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria à infeliz mãe. A notícia do fato tão funesto espalhou-se incontinente por toda a cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se cada qual tivesse cometido aquele horrível crime.
Os mais torturados pela fome os mais torturados pela fome desejavam morrer, quanto antes e julgavam felizes os que já haviam morrido, antes de ter tido a ciência deste fato, ouvido narrar coisa tão execrável. Abençoado, esse livro aqui, conta sobre o juízo de Deus no ano 70. Algumas pessoas não sabem, algumas pessoas não conhecem, algumas pessoas ficam só dentro da Bíblia e não conhecem essas verdades. As pessoas precisam de conhecer, as pessoas precisam de abrir a mente, achar que o juízo de Deus ainda está por vir. Não, abençoado. Em outra oportunidade, eu quero estar narrando aqui uma passagem também em que fala que nessa época eles comiam couro, a fome era tão grande que eles comiam couro dos escudos para saciar a sua fome. Eles entravam debaixo das cavernas e torcia para aquilo tudo desmoronasse sobre eles. O sangue foi tão grande, a matança foi tão grande que o sangue derramava e chegava a apagar até o fogo que havia sido jogado na cidade. Isso foi no ano 70. Isso aconteceu no ano 70. E está narrado aqui, Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século. As pessoas não conhecem, as pessoas criticam, mas não leu isso aqui, Está aí nas livrarias, está na internet, compra. Olha aí, Olha aí para as pessoas. Aqui narra o juízo de Deus no ano 70 descer. Isso que eu falei aqui hoje, abençoado, é uma vírgula do que está narrando, dos horrores que está narrado aqui no ano 70 descer. Então, para você que acredita que o juízo de Deus ainda está por vir, nós acabamos de ler, e você sabe que Mateus 24 fala da grande tribulação e do fim do mundo, fim de um período, fim da lei e começo da graça. Para encerrar, eu vou ler novamente Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Esta geração não é geração vindoura, era aquela geração que Jesus está falando. Então é preciso as pessoas aprender a interpretar a Bíblia. É preciso as pessoas pegar fontes confiáveis como essa aqui. Volto a dizer, a Bíblia, as pessoas têm interesse em mudar ela. E são mudadas sim, ela é mudada. Que se você não tiver entendimento, olhos iluminados aqui, você vai ser presa fácil desses cães gulosos aí. Agora, esse aqui eles não mudaram ainda. Eles não mudaram. Graças a Deus não mudou. Mas aqui já mudou. Já pôs Mateus como Novo Testamento. Já está errado. Está errado. Já pôs aí Lúcifer como se fosse o diabo que foi jogado do céu. Nos originais não é assim. Vocês têm que entender que uma Bíblia dessa aqui não representa o original. Não representa. Até hoje ainda estão achando aí fragmentos aí. Até hoje. Por quê? Aí você fala, não, a Bíblia é inerrante à palavra de Deus. Melhor dizendo, a Bíblia, eu confio nela. Não confia. A Bíblia é um livro criado por homens, pelos católicos. Agora, a palavra de Deus é diferente. Quando você tem o discernimento do Espírito Santo em você, quando você abrir algum lugar aqui, você lê e falar, isso aqui está errado. Isso aqui não pode. E tem muito disso aí, muitos capítulos, muitos versículos aí, entre parênteses, entre colchete,
Isso aí foi acrescentado. Isso aí foi porque o tradutor lá pôs do gosto dele, porque ele não sabia o que ele significava. E por aí vai. Então, abençoado, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento, para que mais pessoas saibam, conheçam um pouco mais sobre a grande tribulação do ano 70. Em breve eu estarei falando de mais uma passagem aqui. Peço para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações em todas, para quando eu gravar esse vídeo, vocês ficarem sabendo e crescer na graça e no conhecimento. Ok? Quero agradecer a Deus por me permitir mais esta oportunidade de fazer essa live, de fazer esse vídeo e colocar aí para os amados irmãos ter mais conhecimento. Se os irmãos tiverem interesse, esse texto que eu acabei de ler aí, eu posso enviar. Só deixar um comentário aí que eu envio para vocês. Ok? Graça e paz. Graça e paz.